Olá pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Giovanna Amorim e esse é o curso de eletrocardiografia básica. Nós estamos na nossa aula de número 13. Pessoal, hoje nós vamos tratar sobre o desvio do QRS, do eixo do QRS e suas correlações clínicas. Uma das coisas mais importantes em medicina é sabermos o significado dos mais variados achados, o significado de um sinal clínico, o significado de uma manobra, o significado de um sintoma. Ele dá colorido ao nosso raciocínio e nos indica um caminho para o diagnóstico. Assim é que, pessoal, de nada vale a gente fazer um belíssimo cálculo, uma análise acurada e perfeita e não saber o que fazer com a informação em mãos acerca do eixo médio de despolarização ventricular, ou seja, o eixo médio, o vetor que representa o vetor médio do QRS. Muito bem, eu tenho aqui o homúnculo, eu apresento para vocês o homúnculo eletrocardiográfico ou Homoelectrics SP, como a gente chama brincando, né? Essa aqui é uma criação jocosa nossa, pessoal, para mostrar uma proporção da importância da magnitude elétrica do coração na dinâmica corporal e bem como deixar aí claro a ideia da disposição espacial do vetor de QRS, ainda que estejamos por aqui tratando apenas do desenho da disposição do vetor no plano frontal. Depois a gente vai dar uma passeadinha pelas derivações precordiais e avaliar lá também a questão do eixo de despolarização dos ventrículos. Muito bem, então aqui nós temos o desenho esquemático do coração, né? Viram aqui que o nosso coração tem botinhas, aqui bem representado pelas duas marcas mais famosas de tênis. E aqui nesta seta azul, pessoal, nós temos a disposição do alto para baixo, da direita para a esquerda, de uma seta que representa a trajetória do vetor médio de despolarização cardíaca. Você há de se lembrar, e essa é a grande validade, essa é a grande utilidade da gente trabalhar com o homúnculo, você deve se lembrar que a gente falou que o coração despolariza como um sincício, o coração despolariza como uma unidade morfofuncional, de certa forma, pessoal, como se músculo único fosse, como se fibra única fosse, né? Então há uma junção tão firme, tão íntima entre as fibras que elas transmitem entre si com muita perfeição, com muita velocidade o estímulo elétrico, então como se fosse uma única fibra muscular, bem podemos dizer assim. Então eu não consigo pormenorizar, identificar o ramo com distúrbio de condução, eu não consigo pormenorizar uma alteração local. É a alteração, pessoal, da magnitude, do macro do fenômeno elétrico no coração, que comparado com o padrão normal, me permite esse ou aquele diagnóstico. Então, toda vez que eu tenho o desvio do eixo para o lado esquerdo, nós vamos chamar de desvio à esquerda, óbvio. Toda vez que eu tenho desvio à direita, para o lado direito do indivíduo, desvio à direita, a gente precisa entender, pessoal, qual é o significado, ou seja, quais são as correlações clínicas possíveis de serem apresentadas. Então essa aula é uma aula rápida, uma aula breve, uma aula já tendo ali uma pegada clínica para a gente sair dessa coisa mais maçante, mais massiva, teórica que a gente tem feito. Não que não seja importante, como eu tenho defendido com você até aqui em nossas aulas, é muito importante que conheçamos as bases, pessoal. Temos inclusive valorizado as ciências básicas como importante que são para que a gente não vire robô de decorebas, para que a gente saiba entender e para que a gente memorize sim muitas vezes, mas memorizamos sabendo que estamos memorizando. Então, pessoal, eu deixei aqui neste lado condições para que a gente faça então nossas correlações clínicas, condições nas quais eu vou encontrar o eixo de despolarização médio dos ventrículos desviado para a direita. Tanto para a direita quanto para a esquerda, nós podemos classificar em causas extracardíacas e causas cardíacas. O nome fala por si. Vamos nos lembrar que o coração se encontra inserido no estojo torácico, com a dinâmica relação com os pulmões,
com o conteúdo torácico e com os elementos limítrofes ao tórax que sobre ele exercem atividade. Inclusive sobre um desenho de arcabouço torácico, um desenho de arcabouço de parede, que também vai trazer influência sobre o coração. Então, olha só, a biotipia pediátrica, ou seja, as crianças, elas tendem a ter uma apresentação mais longilínea, e toda vez que eu tenho o coração, a partir de uma posição deitada, qualquer condição que ele fique alongado, que ele fique mais verticalizado, nós vamos ter que a resultante é o desvio para a direita. É uma apresentação como se desvio para a direita fosse. Então veja, não é uma condição intrínseca do coração, mas é algo que desenhou ou que moveu o coração como um todo, fazendo com que ele rodasse para a direita. Então olha só, crianças, troca de eletrodos dos braços, direita, esquerda para o direito. Nós vamos tratar disso aqui só numa aula. Caquexia, ali a condição de perda de massa muscular, ela tende a fazer essa apitose vertical, vamos chamar assim. A DPOC, pessoal, no momento que faz o aumento da cavidade torácica, vocês se lembram bem da fisiopatologia, vai fazer com que o coração, a partir da vacância das unidades alveolares destruídas, vai fazer com que o coração tenha essa pendência espacial e vai aparecer então como desvio à direita. Os quadros de hipertensão pulmonar, cor pulmonar, embolia pulmonar aguda, pessoal, vão tipicamente desviar o coração para a direita. Aqui é uma condição extracardíaca, sim, mas com um mecanismo cardíaco na sua instalação. A longilidade, né? Um sujeito longilíneo. Causas cardíacas, e vamos tratar pontualmente de cada uma delas, quero tranquilizar vocês. O bloqueio da divisão póstero inferior do ramo esquerdo, o crescimento bloqueio da divisão póstero inferior do ramo esquerdo, o crescimento ventricular direito, o infarto da parede lateral, pessoal. Olha só, na medida em que a parede lateral sofre um infarto e perde potencial elétrico, há um desvio natural, há um desequilíbrio do vetor por falta da atividade elétrica da lateral esquerda do coração, então o vetor se desvia para a direita. A condição de Wolff-Parkinson-White, que é uma condição de pré-excitação, a depender da topografia dos ramos pré-excitatórios, nós vamos ter desvio para a direita ou desvio para a esquerda. Tetralogia de Fallot, transposição de grandes vasos, e duas condições congênitas muito importantes, e a ectopia ventricular. Ectopia ventricular motivo de tema de estudo nosso lá nas arritmias, pode desviar tanto para a direita quanto para a esquerda, a depender de uma coisinha simples, pessoal, a depender de onde se encontra posicionado o foco ectópico ventricular. Vem comigo, causas de desvios para a esquerda, que correlações clínicas nós podemos fazer, pessoal? Olha só, em relação às condições extracardíacas, também nós podemos encontrar a questão da senilidade, a obesidade. Na senilidade, pessoal, existe um achatamento do arcabouço ósseo, um achatamento por desidratação, principalmente dos discos intervertebrais. Então isso faz com que o indivíduo tenha ali um encurtamento relativo torácico, e o encurtamento acentua a posição dirigida do coração. Obesidade, pela mesma razão. Tumores abdominais, ao aumentar volumetricamente o abdômen, empurra a cúpula diafragmática para cima, e esta faz com que o coração fique relativamente mais deitado. Hipercalemia, um distúrbio eletrolítico, a gravidez e a ascite pelo aumento volumétrico abdominal, a expiração forçada, olha que interessante, ao mexer dinamicamente, tanto com o arcabouço costal quanto cúpulas diafragmáticas. A brevenilidade, o biotipo, aqui uma condição antropométrica, o biotipo brevilíneo. Então, por ser mais atarracado, por ser mais achatado esse tipo físico, ele vai se manifestar como um desvio para a direita. Com relação a causas para a esquerda, perdão. Com relação às causas
cardíacas, pessoal, nós temos então crescimento ventricular esquerdo, bloqueio de rama esquerda e bloqueio da divisão anterior-superior do fascículo, anterior-superior do ramo esquerdo. Wolff-Parkinson-White, já vimos Wolff-Parkinson-White lá do outro lado, depende da posição dos ramos acessórios. CIA do tipo ósseo primo, IAM inferior, infarto de parede inferior, né? Ao infartar a parede inferior, há um desbalanceio dos potenciais para a esquerda, dando esse desvio do eixo cardíaco para o lado esquerdo. E da mesma forma que apresentamos à direita, a ectopia ventricular. Então veja, pessoal, que aqui nós apresentamos um pool de condições e, é claro, como toda boa correlação clínica, eu preciso tomar esse achado, essa alteração de eixo cardíaco e inseri-la no contexto clínico do paciente, a partir da história, a partir dos demais aspectos perceptíveis pelo exame físico e outros exames complementares. Então, aí eu insiro a contribuição eletrocardiográfica quanto à informação de eixo. Então, pessoal, uma aulinha breve, uma aula curta, para que a gente já vá tendo essa pegada clínica, destacando a importância e qual é o significado de sabermos o eixo da despolarização média dos ventrículos. Na próxima aula, pessoal, nós vamos falar ainda um pouquinho sobre eixo, vamos falar alguma coisa sobre métodos informáticos de cálculo de eixo, e vou mostrar para vocês uma tabela em que a gente consegue dispor de uma forma mais ou menos rápida e fácil o eixo com bastante exatidão. E finalmente, na última aula sobre eixo de ventrículo esquerdo, vamos trazer traçados e vamos fazer juntos a aplicação desses métodos teóricos que estamos falando aqui, para que a gente chegue então de forma assertiva, rápida, prática e segura no eixo dos ventrículos, no eixo médio da atividade ventricular de despolarização. Ok, pessoal? Esse era o recado de hoje, essa foi a aula de número 13. Obrigado pela presença, pelo prestígio de vocês. Eu espero vocês aí para essa caminhada juntos, no sentido de construirmos o conhecimento eletrocardiográfico. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!